falar de mim, você pode falar. Falar da minha vida, você pode falar, mas não vem falar do meu filho, não. Não vai colocar o nome do meu filho na sua boca de jeito nenhum. Mexer com o filho da gente ninguém gosta. Não pode. Acontece que às vezes isso acontece num ambiente que você menos gostaria que acontecesse isso, que é a escola. Porque quando a gente matricula nosso filho na escola, a gente tá ali casando com a escola. Porque vai ser um momento de uma vida longa dentro da escola e os nossos filhos. Só que quando você casa com alguém, você namora antes. E com a escola não tem como namorar. A escola chega a criança chega numa idade e você matricula na escola e ela vai ficar lá por anos. O meu nome é Shizuka Miyawaki e eu vou te ajudar a entender o que os pais precisam entender na hora de resolver a treta na escola. Porque eu não sei se você sabe, mas além de pedagoga e professora, há anos eu também sou mãe de 3. E as 3 estudaram em escolas diferentes, inclusive com idioma diferente. E eu já tive que resolver conflitos escolares também. E deu muito bom, então eu estou aqui para te ajudar. Porque tem algumas coisas que você precisa saber antes de sair e ficar enlouquecida. Primeiro, antes de você sair quebrando tudo, xingando todo mundo, chorando pelos cantos, achando que não tem mais solução. Antes disso tudo, você precisa entender algumas coisas, tá bom? Número 1. Como é que você ficou sabendo deste problema da escola? Foi seu filho que falou pra você? Foi alguém que falou pra você? Foi a escola que entrou em contato com você? E por que isso é importante? Porque da onde veio essa informação é o lugar que está mais incomodado e com vontade que isso se resolva. Então, se o seu filho é fonte da informação, você já é abençoado por isso, porque a maioria das crianças acabam não falando, não relatando para os pais os problemas por medo da reação que os pais vão ter. É verdade. Eu como professora, já vi muitos alunos que deixam de falar para os pais as suas questões, justamente porque não sabe como o pai vai reagir. Tem pai que, sei lá, o filho apanhou na escola de alguém. Tem pai que já fala assim, eu vou lá, eu vou quebrar tudo, essa escola porcaria, blá, 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 blá. E às vezes não é o caso. Tem pai que fala, é assim mesmo, deixa, é desse jeito mesmo. Também não resolve. Tem pai que já vai logo pro grupo de pais, né? Quem vocês acham? Tem pai que grava, né? Nossa, tá acontecendo isso com meu filho. Mas esse tipo de coisa, nenhuma delas é a melhor solução. Nada disso que eu fiz aqui vai resolver. O que resolve, então? Como é que você vai resolver qualquer conflito na escola? Com comunicação racional, bom senso e desenvolver em você a habilidade de escuta e pergunta. Não é falar, é perguntar. Então, se a fonte da questão for seus filhos, pergunte para eles o máximo de informação, o máximo de detalhe possível. Se for alguém que falou, pergunte também o máximo de informação, o máximo de detalhe. Se veio a partir da escola, peça todas as informações, de local, de horário, de ambiente, o dia, porque tem todo um contexto que envolve uma treta na escola. Então você precisa estar atenta. Mas isso está acontecendo há muito tempo. Olha, se está acontecendo há muito tempo e você não sabe do contexto, não sabe de tudo isso, então você esperou muito tempo para resolver. Questões escolares se resolvem na hora, no dia, não tem que esperar. Se você tá com dúvida de alguma coisa, pergunta. Se você tá aqui nesse vídeo, por algum motivo, talvez, de treta, você quer entender melhor. Então, a dica número 1 é não deixar prolongar essa treta. Aconteceu uma vez, resolve nessa vez. Aconteceu a segunda vez, você vai resolver a segunda vez e lembrar que a primeira vez você resolveu e que não era pra acontecer de novo. E se acontecer uma terceira vez, tá ficando sério, e aí você vai ter que tomar uma atitude maior. Que atitude é essa? Não sei. A escola, quando você vai matricular na escola, a escola normalmente, ela tem lá um protocolo de como agir em determinadas situações. Quando você vai matricular a criança, o ideal é que você já pergunte como que a escola lida com determinadas situações. E aí, se acontecer, você já vai saber o que está acontecendo. Se você não perguntou isso, pergunta.
Pergunta agora, liga agora, manda recado agora, fala quando acontece caso assim, assim, assado, como é que a escola age, né? E aí você vai conseguir entender se você quer mesmo manter sua criança nessa escola ou se você prefere trocar. Porque muitas vezes não adianta você ficar batendo boca na escola, reclamando, brigando. Você tem que ter esse termômetro de saber e entender que a escola tá lá há muito tempo. Vai ser muito difícil de a escola mudar todo o roteiro da escola por causa de você ou do seu filho. Isso, infelizmente, é um fato, né? Talvez você não goste de ouvir isso, mas são só verdades e eu tenho que falar. Muito provavelmente a escola não vai mudar todo o sistema dela porque você está insatisfeito, né? A sua opinião, o que você vai sugerir é muito válido, é muito importante, mas não no momento de raiva, no momento de fúria, porque quanto mais raiva, mais furiosa você chegar para falar, menos vão te ouvir. Porque se alguém chega falando com você com raiva, com fúria, você também não ouve. É assim que a mente humana buga. Né? A gente costuma ouvir com carinho aquilo que as pessoas falam com acolhimento e não com ataque, né? Então, vale você entender isso também. Se por acaso você estiver passando por um momento muito difícil de conflito na escola, racionalidade e informação. Pergunte, tenha todos os fatos, vai lá na escola, entende o que está acontecendo e depois analisa. Se for em casos mais graves, porque cada caso é um caso, né? Em casos graves, eu acho que você tem que recorrer à justiça. Em casos menos graves, às vezes uma conversa com o professor já resolve. Conversar sempre é a melhor solução, de forma racional, de forma assertiva e com informações. Você tem que ter um portfólio já. Então aconteceu assim, assim, assado, e qual é a solução para isso, isso e isso, entendeu? O que eu quero dizer é que não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Se você já tá com situações que estão se prolongando há muito tempo, não vale a pena, muitas vezes, manter nessa escola. Às vezes compensa realmente você trocar seu filho numa escola. Sabe por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais o seu filho fica sofrendo, se a situação é de sofrimento. Às vezes, acaba saindo até da questão. A criança tá com uma questão, mas os pais e a escola, e professor, e diretor, acabam entrando em tanto conflito que acaba indo pro pessoal. E o que era para resolver o problema da criança acaba ficando de lado porque as pessoas estão ali numa luta de ego, em vez de resolver a questão em si, que é a questão da criança. Então, em alguns casos, não compensa ficar ali martelando em ponta de faca. Às vezes troca a criança de escola, que fica muito mais fácil. Não existe só uma escola nesse mundo, existem várias escolas nesse mundo. E se for caso de justiça, de levar para... faz o que tem que fazer. Agora, não vai você perder a sua razão, não vai você agir de forma incorreta, porque um erro não justifica outro. E você é exemplo do seu filho. Se você não sabe agir de forma racional, quem dirá o seu filho? Então, o melhor que você tem a fazer é conversar e escutar. Ah, eu já conversei 1000 vezes, não resolveu. Não resolveu, não vai resolver, troca de escola e aí vai resolver. Pesquisa antes de matricular seu filho e se você se enganou, porque às vezes acontece, né? As relações são assim, as coisas mudam, o tempo muda, então se algo mudou e você não está feliz com isso, você pode trocar a criança de escola e começar uma nova história. O importante é que a criança fique confortável. Agora, não faça isso sem antes entender o que é que de fato aconteceu. Porque às vezes nós, mães, a gente já tem até um vídeo aqui no canal antes falando sobre educação alface e educação bambu. Às vezes a gente quer proteger tanto o nosso filho que a gente acaba não percebendo que a gente não está protegendo, que a gente está prejudicando. Para proteger, a gente prejudica. Como assim? Às vezes a criança está desconfortável com alguma coisa, mas a criança mesmo não consegue fazer uma avaliação do próprio comportamento, daquilo que ela mesma está fazendo. E às vezes os pais ficam com a versão só que a criança falou, sem entender o que realmente e de fato aconteceu. Tem muito Enzo nessas escolas por aí e tem muito professor tendo que engolir sapo de criancinha, de Enzozinhos, que a gente fala Enzo agora, né? Mas Enzo é a definição para aquela criança mal educada, desrespeitosa, onde que os pais também acabam sendo desrespeitosos. Então, com comunicação racional, por isso que eu tô falando aqui várias vezes, comunicação racional, não irracional. Porque toda a história tem vários lados e você precisa entender isso. Comunicação racional envolve escuta, com o coração e a mente aberta e
perguntas, muito mais do que falas e gritos e tudo mais. Então, pergunta direitinho o que está acontecendo e aí toma uma decisão. Quando os pais não escutam atentamente todos os lados, correm o risco de cometer uma injustiça com os professores, com a escola, mas principalmente com a criança. Porque a criança que cresce achando que o problema está no outro, ela tende a se tornar uma pessoa vitimista, que acha que os infortúnios da vida são por conta de outro. E normalmente os infortúnios da nossa vida são justamente pelas nossas ações. E é só a gente que tem a oportunidade de melhorar isso. Mas se você, desde criança, cresce ouvindo, coitado de você, ai, mas é injusto o que fazem com você, mas tá todo mundo errado e só você, Enzo, que tá certo, o que acontece? A tendência é que essa criança fique um adulto chato, sozinho, solitário, ele desenvolve doenças, e aí você vai falar, onde foi que eu errei? Protegeu demais. Então, precisa tomar cuidado com isso, ouvir e perguntar. Depois disso, tomar uma decisão. Que decisão? Existem várias possibilidades. A possibilidade que mais te acalmar o coração e mais proteger o seu filho é a mais correta. Fora isso, é só briga e perda de tempo desnecessária. É só um desconforto que você vai passar e não vai resolver nada. Absolutamente nada. Essa é a dica para os pais. Então, você tem que ir, conversar, tomar satisfação na primeira vez. Isso é importante. Depois disso, você tem que ver se vale a pena você continuar conversando ou se é melhor trocar mesmo de escola e seguir a sua vida, porque o que importa não é essa escola, é o seu filho e a escola que ele estiver matriculado. E se essa escola não for boa para o seu filho, você não é obrigado a continuar nela, porque existem vários tipos de escola. E para finalizar, a melhor solução vai ser a que deixa o seu filho em paz, a que te deixa em paz também. Bom, e como vocês sabem, aqui nesse canal a gente está trazendo muito conteúdo legal. A gente tem esse vídeo aqui e a gente tem esse vídeo aqui que vai te ajudar muito no desenvolvimento das crianças e melhorar a sua comunicação com a sua criança, que é realmente o que importa para você. E era só isso que eu tinha para falar. E para encerrar o vídeo, o que eu faço?